Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Amém. Irmãos, João conta aqui de forma belíssima, de forma profunda, sobre a ressurreição de Jesus e também o impacto que a ressurreição causou no coração dos discípulos. A ressurreição de Jesus, irmãos, deve impactar o nosso coração. A ressurreição de Jesus deve impactar o nosso coração, porque muda a gente, inspira a gente para uma vida superior. E vejam que João, nesse texto belíssimo, como eu disse, ele nos ensina algumas coisas a respeito de Jesus. Então, nosso objetivo hoje aqui, nesta noite, é nós aprendermos a respeito de... O que é que a ressurreição ensina a respeito de Jesus? O que é que ensina sobre o seu caráter, sobre as suas virtudes, os atributos que estão ligados aqui a esse texto? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Jesus, ele é ilimitado. Jesus é ilimitado. Esse evento que nós acabamos de ler, ele ocorreu no domingo à noite. No domingo pela manhã bem cedo, nós temos a narrativa nos primeiros versículos do capítulo 20, quando Jesus aparece, principalmente a Maria Madalena, e nós temos aqui algumas situações que ocorrem nesse texto, que mostram quanto Jesus ele é ilimitado. Não sei se você observou, mas João ele faz questão de ressaltar aqui que as portas daquele lugar estavam trancadas. Os discípulos eles estavam cerrados dentro do cenáculo e Jesus simplesmente aparece no meio deles. Jesus não bateu na porta, ninguém precisou abrir a porta, Jesus apareceu no meio deles. E vocês sabem muito bem que Jesus aqui não era um espectro, ele não era um fantasma, ele estava ali com seu corpo glorificado. Lucas, o evangelista Lucas, escritor do livro de Atos e também do Evangelho que leva o seu nome, um compêndio extraordinário. Ele que era um médico, e o médico por natureza, ele é detalhista, e no capítulo 24 do Evangelho, num relato paralelo, Lucas, ele coloca alguns detalhes, e a partir do versículo 39, ele vai narrando o mesmo evento, e ele acrescenta aqui alguns detalhes. Ele diz assim: vejam as minhas mãos. Jesus dizendo: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés,
E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Então, nesse texto, Lucas ele faz questão de mostrar que Jesus não apareceu em espírito, Jesus não apareceu como um ente apenas espiritual, mas ele tem um corpo físico, ele tem carne, ele tem ossos, mas ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo não é um corpo igual ao nosso, porque o texto diz que estava tudo fechado e ele simplesmente apareceu no meio deles. Aqui nós podemos ver o mistério do corpo glorificado. Aqui lança um pouco de luz a respeito de como serão os nossos corpos no porvir, quando nós formos glorificados para vivermos eternamente com o Senhor. O texto mostra, irmãos, que Jesus é ilimitado entre lugares que estão cerrados, entre lugares fechados, intransponíveis, inacessíveis. Meus irmãos, Jesus entra onde ninguém mais pode entrar. E hoje, irmãos, hoje, com seu corpo glorificado, ele pode chegar em lugares físicos, nos lugares espirituais e aqueles lugares que são chamados metafísicos, que inclui a mente, inclui os sentimentos, inclui o mais profundo da nossa alma. Jesus entra em todos os lugares, não tem limites para ele, todas as camadas complexas da vida, até mesmo aquelas partes de dentro de nós que nem mesmo compreendemos. Todos esses ambientes, irmãos, físicos, espirituais, psicológicos, são ambientes familiares para Jesus. Ele é ilimitado, ele transita facilmente, com muita facilidade, em todos os ambientes da realidade, seja ela qual for. Esse é um grande benefício da ressurreição de Cristo. No versículo 19 tem mais um detalhe que mostra o quanto Jesus é ilimitado. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos, eles estavam com medo. Vocês sabem que eles depositavam toda a esperança em Jesus, que ele se tornaria o rei de Israel, que ele ia derrotar os romanos, mas de repente Jesus morreu. Jesus morreu e eles ficaram sem saber para onde ir e ao mesmo tempo estavam com medo. Se você parar para pensar, o medo ele cerca a vida mesmo de crentes. Todos nós temos medo, por exemplo, de fracassar em alguma coisa. Medo, nós pastores temos medo de prejudicar a igreja de Cristo. Nós temos medo que os nossos filhos, por exemplo, não amem ao Senhor. Nós temos medo de não ter fé na hora da morte. Nós temos medo de nos tornarmos inúteis e outros medos que muitas vezes vão nos cercando, irmãos. Mas o que nós percebemos aqui é que a presença de Jesus transforma completamente os sentimentos dos discípulos. E aquele medo que tomava a vida dos discípulos foi transformado quando Jesus apareceu no meio dele e disse: que a paz esteja com vocês. E o texto diz, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E aqui nós percebemos mais um aspecto desse Jesus ilimitado. Ele muda de dentro para fora. Ele
muda as emoções, Ele arranca o medo, Ele substitui o medo pela alegria. Ele é ilimitado, irmãos. E Ele continua sendo esse mesmo ser poderoso. Ele tem o poder de entrar na sua vida e arrancar todos os medos que você carrega. E até mesmo aqueles medos que são desconhecidos. E retirar tudo isso do seu coração. E te dar alegria, alegria verdadeira, alegria plena. Alegria plena. Tem mais um aspecto aqui, irmãos, que mostra que Jesus é ilimitado. Está lá no final do versículo 19, que diz assim: Jesus veio e se pôs no meio deles. Sabe o que João está tentando mostrar para todos nós, irmãos? É que Jesus não é distante. Jesus não é um Deus que veio a esse mundo, que ressuscitou e hoje vive do outro lado da realidade, sem se portar conosco. Jesus está entre nós, irmãos. Jesus está entre nós. Jesus queria ser visto, Ele queria ser crido, Ele queria ser amado pelos discípulos. E Ele ainda hoje, irmãos, Ele deseja construir conosco esse relacionamento, esse tipo de convivência, esse tipo de relacionamento. E essa noite eu oro a Deus para que na sua vida, para que você experimente esse Cristo real, esse Cristo presente, esse Cristo que está entre nós, que você sinta a presença dEle, que Ele entre no seu coração e mude aquilo que ninguém pode mudar, que arranque fora toda a sua tristeza, que arranque fora todo o seu medo e te dê alegria, Outra coisa que nós aprendemos sobre Cristo na ressurreição, irmãos, está aí no final do versículo 19, quando Ele diz que a paz esteja com vocês. Além de ser ilimitado, o nosso Salvador, Ele concede paz. Ele concede paz. O que é a paz, irmãos? É a paz que excede todo o entendimento. Ele está acima, essa paz está acima e além de toda a compreensão humana. Na Bíblia Sagrada existem 400 referências à paz. Na Bíblia há 400 referências à paz. As Escrituras começam com a paz no jardim do Éden e termina com a paz na eternidade. O pecado do homem interrompeu a paz no jardim do Éden, mas na cruz Cristo se tornou a nossa paz, e um dia Ele virá para estabelecer um reino de paz. A paz, irmãos, não é apenas a suspensão da guerra. A paz é a criação da justiça que reúne os inimigos em amor. A palavra paz, tanto no hebraico quanto no grego, nunca é um estado negativo. Nunca significa apenas ausência de conflito. A paz inclui o bem-estar geral do homem, é a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Vocês sabem, meus amados irmãos, que existem muitas pessoas que estão com a vida arruinada por causa de conflitos, por causa da fraqueza, às vezes por causa de um propósito não estabelecido. E aqui o texto diz que Jesus morreu e ressuscitou para ser a nossa paz. Preste bem atenção, meu amado irmão, minha amada irmã.
Jesus não quer que você tenha uma vida arruinada. Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, 14 e 17, ele diz que Cristo é a nossa paz. E diz que Cristo evangelizou a paz a nós, aos que estavam perto e aos que estavam longe. Então Jesus Cristo, antes de se relacionar com você, Ele estabeleceu a paz com você. Ele estabeleceu a paz com você. É o que está acontecendo aqui com os discípulos. Quando Jesus está dizendo assim, a paz esteja com vocês, Ele não está aqui, irmãos, lidando apenas com o medo dos discípulos. Ele está lidando também com a covardia dos discípulos. Esses discípulos, eles abandonaram Jesus. Eles covardemente abandonaram Jesus. Eles fugiram. Um deles, talvez o mais engajado, o mais envolvido, havia negado ao Senhor. E quando Jesus vem, se apresenta a eles e diz que a paz esteja com vocês, mostra as suas mãos, mostra os seus pés ao seu lado, é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou aquele que morreu por você, eu sou aquele que vocês abandonaram, eu fui transpassado pelas vossas transgressões, eu morri por vocês, mas agora eu posso lhe oferecer paz. Agora eu posso lhe oferecer paz, porque eu morri pelos pecados de vocês, eu morri pela covardia de vocês terem me abandonado no momento em que mais eu precisava de vocês. Meus irmãos, Jesus continua fazendo isso. Jesus, ele continua fazendo isso. Jesus continua até hoje quebrando essa hostilidade que existe, que nós temos com Ele, repetidas vezes na nossa vida. Porque muitas vezes insistimos nos mesmos pecados. Muitas vezes insistimos em não viver uma vida íntegra. E Ele continua vindo e dizendo: eu morri para dar a vocês a paz. Eu morri para dar a vocês essa paz. E está tudo bem entre nós. Está tudo bem entre nós. Eu já paguei por esse pecado que você já cometeu e pelos pecados futuros que ainda virão. Há na Bíblia, irmãos, pelo menos 3 manifestações dessa paz que Cristo dá. A paz com Deus, ensinando que Cristo se colocou entre nós e a ira do Pai, porque a ira de Deus deveria cair sobre nós, nos condenando eternamente, mas Cristo, Ele vem para nos salvar, para nos dar a paz eterna. E agora, ao invés de termos um Deus irado contra nós, nós temos um Pai amoroso, que nos trata como filhos amados. Além da paz com Deus, a paz com os outros. A paz com os outros vem dessa reconciliação espiritual. Hoje nós convivemos como verdadeiros irmãos, porque Cristo fez isso. Ele estabeleceu a paz, essa união entre cristãos, essa cola, irmãos, essa cola, essa identificação, essa aproximação de irmãos, que é feita pelo Espírito Santo. E mesmo aqueles que não são crentes, nós olhamos para eles como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, um possível eleito, alguém que deve conhecer o amor de Deus, e assim mostramos de verdade
esse amor que nós conhecemos em Cristo Jesus. Mas também, irmãos, a paz interior. A paz interior que tem uma referência, eu gostaria de ler essa referência, em Hebreus 9, versículo 14. Eu poderia citar aqui Filipenses 4:7, que fala: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Um texto muito conhecido da igreja. Mas eu gostaria de mencionar aqui Hebreus 9:14, os irmãos vão entender por quê. Hebreus 9:14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui é a paz da consciência limpa, irmãos. A paz da consciência limpa. Isso é uma coisa gloriosa, irmãos. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Porque vejo que existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que vivem com peso na consciência, tanta gente vivendo esmagada mentalmente, pessoas que vivem esmagadas mentalmente pelos pecados que um dia cometeram, pessoas que vivem traumatizadas com as coisas que fizeram e continuam fazendo. Mas o texto, ele está dizendo que Jesus veio evangelizar a paz a nós, e nós podemos olhar para os pecados do passado e até mesmo para os pecados do futuro e sermos consolados com a nossa consciência purificada. Jesus, ele vem à nossa consciência, irmãos. Jesus, ele vem à nossa consciência e diz que a paz esteja com vocês. Você que me ouve nesta noite, qual é a paz que você precisa? Qual é a paz que você está precisando? Dessas manifestações de paz que nós vimos até aqui, qual é o que o seu coração está carecendo? Você precisa de perdão de pecados? Você precisa de paz com alguém que de repente você está em conflito? Ou você precisa da paz interna? Ou você precisa das três? De todas elas. O que nós aprendemos aqui nesta noite, irmãos, é que na ressurreição de Cristo, é que Ele está no nosso meio, Ele se colocou no nosso meio e hoje Ele te oferece essa paz. A paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Eu queria que você entendesse uma coisa. Essa paz, ela não é um sentimento. Essa paz não é um sentimento, não é um mero sentimento. Essa paz é uma pessoa. Então, se você quiser ter paz, a paz de Deus, se você quiser ter paz com as outras pessoas, se você quer ter paz com o seu ser, permita que a paz de Cristo inunde o seu coração. Inunde o seu coração, invada o seu coração, porque Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. O que mais a ressurreição ensina a respeito de Jesus, irmão? Ensina que Ele nos dá poder. Jesus, Ele nos dá poder, irmãos. Observe aí o versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Jesus, Ele nos dá poder. E esse poder, esse poder não é uma força, esse poder não é uma energia, não é uma coisa, esse poder é uma pessoa, irmãos.
Esse poder é uma pessoa, esse poder é o Espírito Santo. Jesus, ele prometeu antes de partir que ele enviaria o Consolador, ele derramaria o Espírito Santo sobre o seu povo. Em Atos, no capítulo 2, essa promessa ela é cumprida, ela ocorre 7 semanas depois desse evento aqui que nós estamos considerando. Atos, capítulo 1, versículo 8, é um resumo do livro de Atos. Ele mostra claramente isso, esse versículo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E sabe o que é que Jesus está mostrando aqui, irmãos, para os seus discípulos e para nós também nos dias de hoje? É que nós não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. Nós não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. Nós não temos como viver nesse mundo a partir da nossa própria força. Nós precisamos ser revestidos de Deus. Nós precisamos ser revestidos de Deus. E aqui é uma espécie, nesses versículos, quando Jesus chega aos seus discípulos e sopra sobre eles, aqui nós temos uma antecipação do que ocorreria em Atos no capítulo 2. É uma prévia daquilo que aconteceria. Eu não sei se acontece na sua casa, eu tenho certeza que em muitos lares, quando a mamãe faz aquele bolo delicioso de chocolate, e ela está montando, fazendo todo aquele bolo, aquele preparo, e as crianças ficam ali olhando, só na expectativa daquele bolo gostoso já está preparado ali, e a mãe pega aquela colherzona cheia de chocolate, e leva para o filho se lambuza com aquele chocolate. É mais ou menos isso aqui, irmãos, é uma antecipação. Aqui, os discípulos, eles estão tendo uma antecipação, estão sentindo um pouquinho do sabor daquilo que seria derramado de forma abundante em Atos no capítulo 2. Jesus, ele já tinha dito que seria assim. Ele falou no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, olha, eu vou partir, mas eu vou mandar para vocês o Consolador. E é uma coisa que é muito bela, irmãos, no versículo que nós lemos aqui, no versículo que nós estamos considerando, e que é essa unidade, essa ligação, irmãos, profunda entre Jesus e o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse o ar de Jesus, a própria respiração de Jesus, de tão ligados que são. E ele chega para os discípulos, ele sopra e diz: recebam o Espírito Santo. João, ainda no capítulo 14, versículo 18, o mesmo Jesus dizendo que iria partir, mas ele não deixaria os seus discípulos órfãos. Ele daria o Espírito Santo, e depois de vivo, depois de ressurreto, ele sopra o Espírito Santo sobre nós. E agora, irmãos, nós podemos mortificar a nossa carne, nós podemos ouvir Jesus Cristo falando ao nosso ser através da sua palavra, e tudo isso aconteceu na sua vida, meu amado irmão. Minha amada irmã, isso aconteceu na sua vida porque Jesus, ele soprou poder ao seu coração. Só que esse poder, essa pessoa eterna, foi-lhe dado com objetivo. Está aí no versículo 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O propósito é para que nós sejamos enviados, sejamos representantes,
embaixadores, proclamadores. E Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, e Ele diz para todos nós hoje: eu estou soprando sobre vós o meu Espírito, para que vocês proclamem que eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu ressuscitei dentre os mortos, e eu mesmo, que tenho as chaves da vida e da morte, ofereço salvação eterna a quem crer em mim. Irmãos, como nós precisamos do Espírito Santo. Como nós precisamos do Espírito Santo. Com o Espírito Santo no nosso coração, nós podemos vencer os nossos pecados, nós podemos frutificar no Espírito e ao mesmo tempo, no poder dele, nós podemos proclamar as maravilhosas mensagens do Evangelho. A maravilhosa mensagem do Evangelho. E esse é o caminho, irmãos, que Deus traçou para todos nós com a ressurreição de Cristo. Aprendemos essas verdades maravilhosas, com a paz de Deus, no poder de Deus, fazendo a vontade de Deus, para a glória de Deus e para o bem do próximo. Para o bem do próximo. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 20, ele traz aqui uma palavra que tem muito a ver com esses últimos versículos que nós vemos aqui, que diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Cristo exortasse por nós. Cristo exortando por meio de nós, irmãos, nessa missão que nós recebemos de Cristo, de proclamar as verdades do Evangelho. Meus irmãos, aqui estão os ensinamentos preciosos sobre Jesus mostrados na sua ressurreição. Jesus, ele é ilimitado, ele pode entrar em qualquer lugar, até mesmo no seu coração cerrado, no seu coração fechado, no seu coração trancado, ele pode entrar. Ele vai onde ninguém pode chegar. Ele pode remover os seus temores. Ele pode remover os seus horrores, os seus medos. E Ele pode te dar alegria. Jesus, Ele concede paz. Ele pacifica, estabiliza os seus sentimentos. Ele pacifica Deus com você. Ele pacifica você com as outras pessoas. Ele te dá paz de consciência. Consciência ferida pelos pecados que um dia você cometeu. E Jesus também te dá poder. Ele te dá o Espírito Santo para te fazer ousado, para te fazer um proclamador, uma proclamadora do Cristo ressurreto, proclamar o Messias prometido. O que é que você vai fazer então diante de um Jesus glorioso como esse? O que é que você vai fazer agora, meu amado irmão, minha amada irmã? Aquela bela pergunta: e agora? Como viveremos? Como viveremos? Essa noite eu quero chamar você a vir a Ele, a vir a Jesus, a clamar por todos esses benefícios da ressurreição. Talvez você já seja um crente, um convertido, e olha para esse texto e diz assim: mas pastor, eu não vejo isso acontecendo na minha vida, eu não vejo essa ação ilimitada de Jesus na minha vida, no meu coração, na minha consciência. Pastor, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho fervor, eu estou fraco, eu não tenho disposição para evangelizar,
eu estou derrotado pelos meus pecados, eu não experimentei esse poder. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus está presente. Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você hoje, com os seus olhos da fé, você pode vê-lo chegando e dizendo: meu filho, olha as minhas mãos. Meu filho, olhe para os meus pés. Olhe para o meu lado, porque eu morri por você. Eu dei a minha vida por você, para que você tenha paz, para que esse poder transforme a sua vida e você viva uma vida cheia de alegria. Que Deus abençoe a sua vida, para que esse poder ilimitado, esse poder que dá paz, esse poder esse poder de Jesus para enviá-lo, para proclamar as boas novas, esteja presente na sua vida, da sua família, no seu dia a dia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.